Alunos, né, interessados pelo assunto que fala sobre ângulo, professor, e começando bem aí, pelo som hoje, né, claro, você vai começar a aula ouvindo um som, né, esse som aqui, eu acho que você conhece esse ritmo, é reggae, né, ó, e nós vamos entender esse camarada aqui, ó, ângulo, vamos que vamos, é isso aí, abaixa o volume aí, DJ, tá alto demais, tá atrapalhando aí, né, DJ? Senhores, sei que sua cabeça está muito quente, com muitas tarefas, né, mas vamos refletir um pouco essa semana sobre ângulos. É um assunto bem tranquilo, bem tranquilo, vamos que vamos. Senhores, voltando aqui para a aula, né? O que é ângulo? Professor, eu já li aí, eu já sei. Meus parabéns, né? Meus parabéns. Você já leu, você já sabe. É a figura geométrica delimitada no plano por duas semi-retas de mesma origem. Professor, me diz aí, o que é esse negócio de plano? Vamos lá, lembrar, senhores do SEJ. Ensejo, senhores. Plano, eu posso usar o plano como essa folha aqui, né? Essa folha como um plano. E esta figura, eu vou desenhar uma figura nesta folha, limitada a esses lados aqui, ó, desta folha. Então, quando eu falo assim, é uma figura geométrica delimitada no plano, isso quer dizer o quê? Que tem um plano em que esta figura geométrica ele está inserida, uma parede, né, uma casa, variadas formas. Aqui o plano em matemática é muito representado pelas letrinhas gregas. Nossa, desenhei aqui essa letra horrível. É assim a letra grega, ó, alfa, beta, né, a letra beta, gama, né, e assim sucessivamente, epsilon, alfa, ômega, né, todas essas letras são o alfabeto grego e representam o plano. Então aqui eu tenho um plano, né, e vou ter aqui figuras delimitadas nesse plano, tá? Mas nós vamos estudar o que? Nós vamos estudar esse camarada aqui, ângulos, tá bom? Vamos estudar ângulos. E a figura geométrica, ela tem obrigatoriamente ângulos, tá? Então vamos lá. O ponto O, vértice, observa aqui esta figura. Professor, isso aqui é uma figura? Observa bem ela. Nós temos aqui tudo em sua casa, estando aqui, tudo em sua casa, em tudo que é formado, existe ângulos. Por exemplo, ao movimentar essa caneta aqui, ó, ao encontrar essas duas canetas aqui, fazer o encontro delas, estou trabalhando com um ângulo aqui. É o espaçamento, é a abertura dessa caneta até essa. Então o ângulo ele é essa medida. Então são medidas de aberturas de uma figura, tá? Por exemplo, umas são mais abertas, né? Outras menos abertas e assim sucessivamente. Isso damos o nome o quê? De ângulo. E essa semana nós vamos estudar simplesmente isso, ângulos, né? E para medir ângulo, pessoal, você tem o chamado transferidor. Esse aqui é o transferidor 180 graus. E você também pode usar 360 graus. Então você pode usar esse aqui, que é o 360 graus, tá? E você pode usar esse aqui, que também é o de 180 graus. Eu já vou estar explicando para você como funciona, tá bom? E nós vamos usar né, nesses dias aí, esse compasso, tá? Você tem que ter o compasso aí para resolver os próximos assuntos. E você também tem que ter em suas mãos uma régua, tá? Você tem que ter uma régua para fazer esses exercícios. Vamos lá. Conhecendo o ângulo. Aqui eu tenho uma abertura, tá? Uma abertura em um ângulo. A
vértice em O, B, tá? Então, esse ângulo aqui é a abertura A, vértice em O, B. Professor, o senhor colocou um acento circunflexo em cima do O? Sim, pessoal. Esse acento circunflexo aqui indica o vértice, tá bom? Ó, o ponto O indica o que? O vértice. Então, o acento circunflexo representa o vértice. Então, a indicação desse ângulo é isso aqui, tá? É A, vértice em O, B. Tá. Se aqui tivesse um X e aqui um Y, seria X, vértice em O, Y. E assim sucessivamente, tá bom? Percebe que o ângulo ele é formado pela junção aqui de duas semirretas. Eu tenho aqui uma semirreta com origem no ponto O, passando pelo ponto A. E tem também uma outra semirreta com origem também no ponto O, passando pelo ponto B, surgindo aqui essa abertura. Já de início, eu quero que você aprenda como utilizar o transferidor. Esse transferidor aqui, você percebe que ele tem um centro aqui, ó. Ele tem um centro aqui, ó. Tem outros transferidores que o centro, o ponto central é aqui. Esse ponto central, pessoal, você vai colocar em quê? Você vai colocar esse ponto central no vértice da figura. Se você quer saber quantos graus aqui de abertura, qual é a abertura, qual é a medida desse ângulo, dessa abertura aqui, dessas duas semirretas, você tem que usar o seu transferidor. Então você faz o seguinte, você fixa esse ponto central aqui, ó, no vértice. Você vai deixar o quê? Em cima do vértice. Tudo bem, professor, eu deixo em cima do vértice. E se você quer saber a abertura, você tem que fixar aqui, ó, nesse ponto zero. Percebe que da direita para a esquerda, você começa a contar aqui, ó, dessa linha aqui. Você tem que deixar, então, lá, ó, em cima dessa linha aqui, ó, ponto zero, tá bom, ó? Você deixa aqui, ó, ponto zero, 10, 20, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus, 70 graus, 80 graus, 90 graus, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 170 e 180. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, reto, né, obedecendo o ponto central, eu tenho 180. 180 graus é a metade, né, do giro aí do 360. 360 é toda a circunferência. Isso aqui são os 360. Percebe que aqui eu tenho um outro transferidor, tá bom? Eu tenho um outro transferidor, ó. Que aqui, ó, é o ponto central, ó, bem aqui, ó. Aqui é o ponto central. Aqui você coloca sobre o vértice para descobrir a medida do ângulo, tá? Alinhado aqui com a semirreta base, tá? Que a semirreta base é isso aqui, ó. Então você deixa aqui no zero e você segue, ó. Deixa eu inverter aqui que tá... Ah, agora sim, né? Você coloca aqui no zero. Zero aqui é o ponto central. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180. Aí 190, 200 e aí vai até 360. Da esquerda para a direita você conta nesses números aqui, ó. Da parte de cima. Assim também você faz com este, ó. Da esquerda para a direita, você conta com esses números aqui que está em cima. Certo, pessoal? Vamos lá. Agora que você aprendeu aí a indicação, como fazer a indicação, né, de um ângulo, vamos aqui determinar qual é a medida em grau desse ângulo aqui. Vamos lá, vamos fixar aqui o nosso transferidor 180. Percebe que está certinho aqui, ó, sobre a linha, sobre o ponto vértice. Agora você conta aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, pessoal, 60. Professor, está entre meio 60, o 60 e o 70. Se está no meio certinho, então quer dizer que é 75
graus, tá? 75 graus. Tá? Isso aqui não é medida de temperatura, tá bom? Isso aqui é medida de abertura, de ângulos. O ângulo, ele se mede em graus, tá bom? Então, aqui nós estamos descobrindo a medida em graus, utilizando aqui o nosso transferidor. Aqui, senhores, ó, eu tenho aqui, né, o de 360, ó, colocando aqui, ó, certinho, ó, 360 graus, completo, tá? E aqui eu tenho o ponto central, ó, ponto central, e aí vamos dividir esse 360 aqui no meio. Se nós fazer isso aqui, ó, dividir ao meio, passando aqui pelo centro, né? Ó, passa pelo meio. Essa parte de cima aqui é quantos graus? 180 graus. E essa outra parte de baixo também 180, ó. 180, 180, 360. Aí de onde saiu aquela música lá, né? Que você já sabe, né? Então tá. Professor, vamos continuar dividindo? Vamos. Então vamos passar aqui uma outra reta, dividindo em 4 partes o 360. Quando você divide o 360 em 4 partes, aqui fica 90 graus, aqui 90 graus, 90 graus e aqui 90 graus. A representação geométrica de um ângulo de 90 graus, pessoal, a representação geométrica de um ângulo de 90 graus é representada assim, ó, por um quadradinho. Por quê? Porque você pode ter aí uma imagem, com licença que eu vou trazer aqui, ó. Você pode ter aqui uma figura desta forma, ó. Vamos colocar aqui, desenhar o 90 graus certinho, ó. Vamos colocar aqui o ponto central. Eu vou dizer que esse aqui é o vértice. Aqui tá 90 graus, então eu vou virar para cá, tá? Então, olha, aqui eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, tá? Ele pode ser representado assim, né? Vamos dizer que esse vértice aqui, que é o vértice, né? Estudado aí, o vértice, ele é o ponto O. É uma semi-reta, então ela vai passar pelo ponto B e aqui pelo ponto A. Qual é a indicação? Qual é a indicação aqui? Vamos dizer, qual é a indicação? B, vértice em O, acento circunflexo, B, vértice em O, A. Muito bem, essa é a indicação. Aí, vamos supor que você não sabia qual é a medida em grau. Qual é a medida em grau desse ângulo? Você coloca o seu transferidor, coloca aqui no 0, e aí você vai delimitar, ó, 90 graus. Então, isso aqui é igual a 90 graus.